Boa noite. Deixa eu só ver se estamos realmente gravando aqui, acho que sim. Bom, vendo as carinhas já conhecidas. Bom. Olá, boa noite. Meu nome é Júlia Morena Costa, sou professora da UFBA e integrante do NELAP. E hoje a gente dá início, com muita alegria, às Jornadas NELAP 2021, com o tema Experiências e Criação em Tempos de Emergência. Como eu disse, esse é um evento do Núcleo de Estudos em Letras e Artes Performáticas, o nosso NELAP, que foi um grupo fundado há 22 anos na UFMG por professores da Faculdade de Letras, com atuação no curso de Artes Cênicas da Escola de Belas Artes. Então, ao longo de mais de 2 décadas de trabalho, o grupo deu casa a pesquisas e trabalhos diversos nas artes dos espetáculos, na performance e na literatura. E nesse tempo de intenso trabalho, o NELAP se expandiu e hoje também conta com pesquisadoras e pesquisadores de muitas instituições nacionais, além da UFMG, sendo composto por uma equipe diversa, muito ativa e muito propositiva. Então, o NELAP tem como objetivo principal ser um espaço de reflexão dos pesquisadores e artistas que pretendem avançar nas considerações teóricas e nas atividades práticas relativas às relações entre as letras e as artes performáticas. E aí, além de realizar projetos de pesquisa e de criação artística integrados sobre as interfaces entre letras e artes performáticas, tanto teatro, cinema, artes visuais, vídeo, música, danças, dentre tantas outras, a gente congrega pesquisadores e artistas em projetos individuais ou coletivos, incentiva a exploração de várias interfaces entre linguagens artísticas, produções multimídias e o trabalho acadêmico, e estabelece relações e intercâmbios entre pesquisadores, artistas e centros de estudos no Brasil e no exterior. Então, o NELAP vem de um longo histórico, como vim abordando, e hoje, na jornada de 2021, com esse tema de experiências e criação em tempos de emergência, a gente faz referência e reverência a tantos e tantas pesquisadores que compuseram e compõem esse grupo. Vida longa ao NELAP. Eu gostaria que, antes que a gente desse início à nossa primeira atividade da jornada, que a gente recebe com muita alegria, com muita honra hoje, aqui na presença da Sueli, do espetáculo do primeiro ato, eu quero agradecer aos membros do NELAP, em especial aos organizadores do evento, Denise Pedron, Jason Almeida, Joelma Xavier, Júlia Guimarães, Juliana Leal e Robertson Nunes, e o meu colega aqui de coordenação do grupo, Paulo Bio Toledo. Eu quero agradecer também a Elinara Santana Ferreira, que elaborou os materiais de divulgação das jornadas desse ano, e agradecer também muitíssimo aos nossos convidados, que aceitaram generosamente compor a programação que a gente tem essa semana, partilhando conosco os seus saberes, os seus espetáculos e os seus processos criativos. Então, Sueli Machado e a Companhia Primeiro Ato, que hoje nos acompanham, Paloma Maquelde, Jéssica Ribas, Sara Rojo e o Mulheres Míticas, Nina Caetano e Marcos Fábio, que estarão conosco em uma mesa especialíssima na quinta-feira, Jane Doucas e Marcelo Miage. Muito obrigada a todos vocês pela partilha dos espetáculos e pelas falas, pelo diálogo. Eu desejo a todas, a todos, a todos um excelente evento. Seguiremos juntos ao longo da semana. E passo a palavra nesse momento para o Paulo, que, como eu disse, nesse momento coordena o NELAP, que muito orgulhosamente a gente compartilha aí nesse último ano da coordenação desse grupo que é tão querido nosso. Então, Paulo, boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ju. Vou ser rápido falar, só destacar um pouquinho, só um minutinho. Tem gente entrando. Boa noite, pessoal. Só vou destacar um pouquinho, lembrar a programação da semana. Também estou super feliz aqui. Bom, sou Paulo, professor da FALE da UFMG e coordeno junto com a Júlia o NELAP desde o começo desse ano, que é uma honra para a gente, esse grupo que existe há 22 anos. Então, é uma tarefa que a gente nos honra muito. E esse ano a gente tentou organizar uma mostra de um formato bem específico, que mistura uma mostra de alguns espetáculos virtuais, alguns debates
enfim, um fórum de discussão, tem atividades diversas assim ao longo da semana. E hoje a gente começa com essa conversa super legal com a Sueli, depois a gente vai projetar aqui e assistir um espetáculo do grupo. Amanhã a gente vai apresentar um espetáculo chamado Fala, e logo em seguida vão ter um debate também com a Denise Pedron, que é uma das pesquisadoras do grupo, e com a Paloma, que é a criadora do espetáculo, junto com a Denise. Na quarta-feira a gente vai ser uma apresentação super legal também, que nos honra muito também, que é o espetáculo Hilda Penha, dirigido pela Sara Rojo, que é a fundadora desse grupo, desse núcleo de estudo. Então, para a gente é um momento importante, comovente também, o momento dessa apresentação também, e nesse dia também vai ter um debate sobre esse espetáculo, sobre o Hilda Penha. Na quinta-feira a gente vai ter um debate com 2 convidados, com a Nina Caetano, da UFOP, com o Marcos Fábio de Faria, e um debate que vai ser seguido pela apresentação de outro espetáculo virtual chamado Porco Solidão, do Robertson, que é também pesquisador do NELAP. E na sexta-feira a gente vai ter um evento mais interno do grupo, mas também aberto para quem quiser participar, que é um evento que começa com uma homenagem a uma das fundadoras do NELAP também, a professora Graciela Ravetti, que faleceu esse ano, infelizmente, que vai ter uma homenagem com várias falas, vai ser um momento bonito, seguido por um fórum de conversas do grupo. Enfim, tudo... A gente está, assim, às pressas, a gente conseguiu fechar essa programação, começar a divulgar tudo muito em cima da hora, mas tenho certeza que vai ser uma semana muito bonita e de grandes trocas entre nós. Então, sem mais delongas, vou passar aqui o destaque e a palavra para a Joelma, que é quem vai conduzir a noite de hoje, e a conversa com a Sueli. Então, uma boa noite para todas e todas, e que tenhamos uma ótima conversa hoje. Deixa eu botar aqui a Joelma. Boa noite, Paulo. Boa noite, Júlia. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Sueli. Obrigada pela presença. A gente celebra, né, nesse momento, apesar de todas as adversidades, né, especialmente dos 2 últimos anos, num grande respeito, né, a todas as vítimas da Covid, e na luta, né, que especialmente dentro dos contextos educacionais, dentro do contexto cultural também, que os desafios que todos nós temos enfrentado, né? Então, acho que antes de qualquer movimento, é deixar muito claro os nossos agradecimentos ao Grupo Primeiro Ato por essa participação, e deixar bem evidente também a nossa, né, admiração aos trabalhos do grupo. E o que a gente inicia, né, e podendo ter, né, a participação do grupo na abertura dessa mostra é bastante emblemático para a história do NELAP, né? Que é um grupo muito dedicado, né, um grupo de pesquisa já consolidado também na história, como já foi falado pela Júlia e o Paulo, né, nos trâmites entre diferentes instituições. E eu, né, gostaria de agradecer a todos os membros do grupo pelas pesquisas, pela persistência também nos estudos de literatura e de artes performáticas, nas artes da cena, né, que é uma luta grande para os artistas e também para os estudiosos, né, desse segmento. E eu gostaria, né, eu tenho a alegria de apresentar a vocês Sueli Machado, nossa convidada da noite, bailarina, coreógrafa, diretora do Grupo Primeiro Ato, personalidade importantíssima na cena cultural de Belo Horizonte, né, por toda a trajetória, especialmente dentro, né, da produção da dança contemporânea, da dança moderna e contemporânea, né, nas linhas como ela delineou, né, o seu trabalho como artista e especialmente como coreógrafa. Nessa noite de hoje, ela vai, né, conversar um pouco com a gente sobre
as dificuldades, os desafios, né, de pensar as possibilidades de criação dentro desses contextos pandêmicos, né, ou dos tempos emergenciais, como é assim o título do evento, né? E especialmente também falará sobre o espetáculo Passo Poema, criado pelo grupo Primeiro Ato, dentro dessa situação também de uma produção virtual. Sueli, muito obrigada pela sua participação e eu te passo a palavra. Boa noite. Boa noite, Joelma. Boa noite a todos e todas aqui. Primeiro, eu queria agradecer pela generosidade e pelo interesse da troca, né, que é o que a gente pretende aqui. Dizer que é sempre muito prazeroso poder falar sobre a literatura, as artes performáticas, a dança, a poesia, que é meu campo de vida, é minha escolha, assim, da maneira de conduzir a minha vida e poder falar para um núcleo de pesquisa como o de vocês, tão abrangente, com pessoas de vários lugares, de várias áreas de atuação. É um prazer muito grande. Agradeço o convite da Joelma, da Júlia, do Paulo, de todos, né, que compõem o NELAP, e eu queria muito pedir às pessoas para abrir o vídeo, que eu gosto de conversar olhando nos olhos das pessoas. A gente já não está podendo encontrar, se a gente nem pudesse ver, eu acho que é muito árido, mas fiquem à vontade, é só um pedido. Eu acho que isso começa por aí, aquilo que eu gostaria de dizer, em termos, assim, em tempos pandêmicos, em momentos onde a gente se afastou por 1 ano e meio, quase 2, né? Eu sinto que passou-se a haver uma nova maneira de comunicar, que é sem o olhar, sem o toque, sem a presença, assim, em termos de comunicação. Isso é um retrocesso, isso é algo que corta e impede um dos meios de comunicação mais eficazes na vida, que é justamente a troca de um olhar, a troca do toque e, principalmente, a possibilidade do encontro. Então, diante disso, eu sinto que houve um sofrimento muito grande por parte da gente que trabalha numa arte presencial, essencialmente presencial. A dança é uma arte presencial, é uma arte efêmera, ela acontece ali naquele momento. Vídeo de dança não é dança, é videodança, porque tem o olhar de quem tem a câmera na mão. E nós tivemos que nos adaptar, que reaprender, que reinventar, que recolocar esse universo do corpo para esse universo bidimensional, né? Eu não tenho mais essa profundidade, esse olhar que vai além. Então, estou aqui agradecendo a todos, queria agradecer especialmente aqui a minha amiga Inês Vieira, que é uma grande artista plástica lá de Uberlândia e que eu convidei aqui, tem 10 minutos e ela veio. Muito obrigada, Inês. É sempre um apoio, é sempre um colo para mim e eu fico muito feliz. E eu gostaria de não falar nada antes de que vocês me perguntassem alguma coisa. Eu acho que eu tenho muito a dizer, mas eu não sei se o que eu tenho a dizer é o que interessa a vocês. Então, eu sinto que, diante das perguntas, eu vou me sentir mais à vontade de saber o que é dentro desse universo tão amplo que eu trabalho, que é do interesse de vocês saberem. Eu começo, então. Primeiro, Sueli, a questão, inclusive para dar um alô para os alunos do curso de letras do Cefet, que aí estão, e colegas também,
Eu falo dessa instituição, eu sou professora no curso de letras do Cefert, né? Boa noite para vocês, gente. Bom, a questão, né, de grande interesse, né, dentre outras perspectivas, na dinâmica do seu trabalho, é exatamente essa abordagem da literatura, né, em diálogo com a dança, né? Eu talvez até diria em tensões, né, com a dança, mas especificamente, ou por uma vasta produção, né, que a gente tem, por exemplo, Sem Lugar, né, que é a partir da poética do Carlos Drummond de Andrade, Beijo nos Olhos, Na Alma e na Carne, com o Nelson Rodrigues, né? O Pó de Nuvens, que foi uma produção mais recente a partir da obra Rosiana, né, e da música do Clube da Esquina. Houve também, né, um espetáculo mais no início, né, que o Klaus Viana considerou complicado, né, o Carne Viva, a partir da poética de Baudelaire. E dentre outras produções, né, o Três Luas, a partir da poética de Hilda Hilsch, né, dentre outras produções que vocês claramente anunciam, né, esse namoro com a literatura, essa conversa, e que eu diria não só com ela, né, mas vamos começar pela literatura, porque dentro do processo criativo, né, talvez o interesse seria que você falasse um pouco disso, dessa dinâmica do literário, né, dos processos criativos do grupo. Bem, primeiro agradeço a pergunta, Joel. Queria só mandar um beijo para o Marcelo Miyachi, que é meu querido. Olha só, acho que o grupo Primeiro Ato começou com um desejo de uma fala coletiva. A gente queria muito que nós trabalhássemos num processo colaborativo, que tivesse uma direção clara para ter para o grupo ter uma cara, mas que pudesse ser colaborativo, onde os bailarinos pudessem ser, além de intérpretes, criadores, e nós pudéssemos ter uma fala mais coletiva. Diante disso, assim, a poesia sempre permeou minha vida. Eu fui aquela criança de 8 anos que sentava em cima de uma cômoda, assim, diante de uma janela, olhava para fora e pensava assim: eu quero algo além dessa concretude. Eu morava no centro de Belo Horizonte, eu via muitos prédios e eu pensava, tem que existir alguma coisa além dessa concretude. Com 8 anos de idade, eu não entendia que ali eu já estava buscando a poesia, eu já estava buscando algo que fosse além daquilo que fosse mensurável. E isso me acompanhou a vida inteira, e eu não fui uma adolescente de muita leitura, eu fui uma adolescente das artes. Eu estudei piano dos 8 aos 14, depois eu estudei violão, fui cantar, depois a dança veio, aí eu fiz psicologia como formação, me especializei em coreoterapia, psicomotricidade com Eline Renaud, e entendi que as artes, para mim, elas eram muito integradas. Eu não conseguia muito dividir a poesia, a literatura, as artes plásticas, a música, o teatro, a dança, elas eram muito imbricadas para mim. Quando eu leio uma poesia, aquela leitura única que eu faço diante daquelas palavras, foi isso que eu tive desejo de que, quando as pessoas assistissem um espetáculo do Primeiro Ato, que elas pudessem completar a ideia, assim como a gente faz quando a gente lê um poema. Ninguém lê um poema e faz analogias ou sente a mesma coisa. Cada um de nós percebe aquilo com a sua história, com a sua bagagem de vida ou artística, percebe aquilo com a sua trajetória. E era assim que eu queria que a dança chegasse. Ela chegasse como um diálogo, como uma troca, algo que as pessoas pudessem ali não ficar admirando somente a virtuose técnica de um bailarino, mas principalmente
o que elas sentem, o que a memória delas pode ser ativada com aquilo que elas estão vendo, ou pelo prazer, ou pelo desprazer, ou algo que toque a elas de alguma maneira. A minha necessidade era tocar o ser humano naquilo que ele tem de mais sensível, de mais próprio, e que mesmo que não é para entender, é para sentir. Então, com isso, cada movimento, por mínimo que seja, ele tem um significado e um significante. Não é pela virtuose técnica que o nosso trabalho chega, mas pela poética do corpo. Então, obviamente, que a literatura e a poesia, elas estão sempre na base de pesquisa daquilo que a gente realiza. Nossos trabalhos costumam ter um processo de criação mais ou menos no tempo de uma gestação, de 9 meses, mais ou menos. Quando é 6 meses, a gente começa a achar que foi rápido. Então, assim, isso para nós é muito importante, porque a gente parte da leitura. No caso, por exemplo, dessas obras que você citou, a gente partiu da leitura das obras e principalmente das biografias do Nelson Rodrigues, do Drummond, da Hilda Hilst, de Guimarães Rosa, Baudelaire. Para nós era muito importante, além da obra, saber quem são essas pessoas. Quem era o Drummond? Quem era o Nelson Rodrigues? Que homens são esses? Ou que mulher é essa, no caso da Hilda Hilst? A gente começou, na realidade, com Cecília Meirelles e Adélia Prado, no Três Ave Marias e um Pai Nosso. Então, a gente queria saber o que moviam essas pessoas, quais eram seus conflitos, onde que estava aquilo que não apareceu necessariamente. E aí, daí a gente começa a fazer as perguntas, e das perguntas eu parto para as perguntas para os bailarinos. Então, quando a gente fez Hilda Hilst, por exemplo, eles nem sabiam que era a Hilda Hilst. Eu pedi que eles escrevessem uma carta para uma pessoa dizendo tudo o que eles gostariam de ter dito e não disseram, e algo que eles disseram que eles gostariam de não ter dito. Então, a gente começou por aí. E aí, trabalhando essas cartas, a gente chegou nos poemas da Hilda, e aí a gente fez uma ligação entre as cartas deles e os poemas da Hilda, para a gente chegar num resultado que chegamos com a obra. Então, eu acho que é uma necessidade vital daquilo que não é completo. Como boa psicóloga, que acabou não exercendo a profissão assim diretamente em consultório, mas como eu exerço, né, para gerir uma escola de 300 alunos, que significam 600 pais, e vários bailarinos, onde a minha função é justamente estabelecer o caos, porque é no caos que a gente se encontra, é justamente buscar o vazio, porque só há criação no vazio. O que está pronto, estabelecido está. A gente não precisa criar. Então, é a partir do caos que esse corpo, na busca do equilíbrio, na busca da compreensão, na busca das respostas de perguntas das mais distintas, é que a gente se encontra na necessidade da criação. Acho que eu espero ter respondido. E como? A questão também, Sueli, que eu acho que é um traço, né, da sua assinatura, e talvez, como a gente tem estudiosos e também artistas do teatro,
Queria que você falasse um pouco, né, dessas pesquisas mais especificamente na questão da linguagem, né, que envolve esse preparo, né, o preparo corporal, mas a teatralização também nas montagens coreográficas, né, inclusive, gente, né, existem dois, né, a gente tem aqui, ó, o livro dos 20 anos do grupo Primeiro Ato, em que ela conta, né, é um texto de Humberto Werneck, em que há né, uma boa referência de toda essa trajetória do grupo, e o outro livro de 30 anos, que a Sueli gentilmente nos mostra, em que a gente consegue ter também, né, o acesso a né, a toda essa trajetória, né, do grupo, da Sueli. E aí eu queria que você falasse disso, dessa plasticidade, né, da teatralização na construção, né, desses modos de fazer do grupo. Dentro dessa infância musical que eu falei, eles me contam que aos 5, 7 anos de idade eu gostava muito de me exibir dançando frevo. Eu não sou pernambucana, eu não sei de onde que eu tirei esse frevo nessa época, mas era uma coisa que talvez o movimento, o ritmo ali estivesse muito presente para mim. E essa questão da teatralidade, eu acho que eu não consigo pensar na vida sem dramaturgia, sem esse conflito que nos move. E eu sempre fui muito apaixonada pelos atores, pelo fato deles poderem ser muitos, né? Então, eu sou um que posso ser muitos. E eu falei, eu posso ser isso na dança também. Eu quero poder, quero que os bailarinos possam ser muitos também. Então, para isso, eu pensei que eu tinha que procurar incentivar principalmente a identidade e a independência deles, sabe? Como seres humanos. Eu não queria um resultado de dança que estivessem todos iguais, dançando a mesma coreografia, com as mesmas roupas, onde você não identifica as pessoas. O universo particular de cada um é muito importante para mim. O Marcelo Castilha Velar, que foi um crítico de arte que nós tivemos em Belo Horizonte, ele tem uma crítica que ele falava, no primeiro ato tem sempre os mais altos, os mais baixos, os mais gordos, os mais magros, os mais estranhos. Eu adoro uma estranheza. Eu adoro uma estranheza, desde o meu jeito de vestir. Eu adoro uma coisa fora da casinha, não porque não com essa intenção, mas pela identidade, pela autonomia que isso pode trazer. E eu acho que o teatro traz isso quando a gente pode ser muitos. Você pode fazer vários personagens. E como que existe a dramaturgia? Quem aparece na peça? Um corpo. Todo ator trabalha com o seu corpo, todo músico usa o seu corpo, todo palhaço trabalha com o seu corpo no tempo e no espaço, no ritmo, no silêncio, na repetição. Todo artista plástico usa da sua mão, o corpo está presente, usa do seu corpo ali. E a literatura e a poesia não tem como. A literatura, a poesia, as artes plásticas, o circo, o teatro são o corpo, né? Então, isso me deu esse desejo de trabalhar com esse diálogo tão próximo, né, do teatro. E eu tive um grande mestre na minha trajetória, tive vários, mas um grande mestre do teatro que foi Aderbal Freire Filho, uma pessoa muito importante na minha vida, porque eu fiz um curso de direção com ele e fui assistente dele
no trabalho Cão Coisa e a Coisa Homem, com o grupo do Luiz Melo e da Nene Noe, lá em Curitiba. E ele é uma escola em si, né? A Derbal tem uma liberdade, assim, diante do teatro dele, embora seja um teatro... Eu acho interessante, porque eu trabalhei com Gerald Thomas, trabalhei com a Derbal, tenho uma amizade muito forte com o Márcio Abreu, trabalhei com o Carlos Gradin em vários trabalhos, e assim, independente se são teatros mais performáticos ou teatro do corpo, ou teatro da palavra, como a Derbal sempre teve esse cuidado com o texto, independente disso, todos me mostravam a importância da expressividade do corpo, a importância desse corpo ser em si uma palavra clara, poder transmitir, sem precisar de legenda, um texto ou uma grande história, sem uma narrativa linear, sem o princípio, meio e fim. Algo mais abstrato, mas que contenha em si uma clareza na comunicação. Então, eu acho que isso me levou para essa proximidade com o teatro que eu tanto prezo. Eu sempre gostei muito, admiro muito atores que conseguem se expressar com o olhar, como é o caso do Melo, né? Quando ele trabalhou com Antunes Filho, a vida inteira é um teatro muito corporal, assim como o Gerald, enfim. E assim como o Gradin e a Derbal também. Então, tenho profunda admiração pelo trabalho da Grace Vassor, com o Espanca, né? E também, e agora em outros universos, com o Márcio Abreu, pessoas que formaram, de alguma maneira, assim, esse olhar, né? Onde o corpo é dramaturgia. Obrigada. Eu trago a pergunta do Robertson Nunes, que também está aí na tela, se você quiser, inclusive o Robson, tomar a palavra, fique à vontade. Ele faz a pergunta: Sueli, uma coisa importante para nós no estudo da performance é a questão da presença e da memória. Como você vê a ligação entre o presente, o aqui e o agora, e a memória, né, o passado, e as expectativas de futuro? De futuro nas construções cênicas, que falhou aí seu áudio. Nossa, que delícia de pergunta. Tinha que ser, né, Robertson? Olha, eu acho o seguinte, a minha memória é meu presente, que é ao mesmo tempo meu futuro. Então, a minha memória se faz presente a partir do momento que ela me acompanha nas minhas reflexões, nas minhas leituras. É algo, tudo que me toca, de alguma maneira, acende a minha memória. E isso acontece no momento presente, quando, de alguma maneira, é algo que eu vejo, que eu leio, ou alguém que eu encontre, está acessando ali a memória como bagagem de vida. E isso faz com que eu possa projetar para além dessa memória e desse presente perguntas que vão formar o meu futuro. Então, uma das coisas nessa pandemia, e aí eu volto sem deixar de responder você na pergunta da Joelma inicial, uma das coisas dessa pandemia, onde a gente foi impedido de construir e de mostrar nosso trabalho presencialmente, é que a gente ficou sem futuro, né? Sem projetar. Nós não sabíamos o que ia acontecer, quanto tempo, como ia ser, ainda não sabemos, de alguma maneira.
E isso, de alguma forma, impediu a gente de falar: semana que vem eu vou te encontrar em tal lugar, ou daqui um mês eu vou fazer isso, ano que vem eu... Não, a gente ficou sem isso. Então, quando falta esse futuro, quando falta essa possibilidade de projetar nossa ação, a memória vem com uma força, com uma força absurda, porque é o que a gente pode contar, entende? E uma memória, nem é uma memória recente, não. Eu conversando com várias pessoas, o tanto que a nossa infância tomou conta do nosso dia a dia, coisas que a gente nem pensava mais, começou a vir à tona, assim, com uma força impressionante. Sonhos, os sonhos todos vieram à tona. Ou seja, não tem como essa ligação do aqui e agora presente com essa memória que não é passado, porque no momento que ela vem à tona, ela é presente, entende? Para ocupar a lacuna, para ocupar a falta dessa projeção e dessa incógnita, desse medo da morte, desse medo onde o outro passou a ser uma ameaça. Como assim, sabe? Como que o meu semelhante passa a ser uma ameaça, né? E aconteceu. Então, a gente se viu diante dessa necessidade da poesia, o tanto que a arte nos alimentou, né? A arte virtual, os livros, os filmes, as séries, as histórias, sabe? A gente passou dentro de casa a ficar contando histórias uns para os outros, coisas que já tinham acontecido. Então, eu sinto que a importância disso para o estudo da performance, ela é vital, ela é a condição da gente projetar para realizar no presente, projetar aqui e agora, porque a gente não sabe ainda do nosso futuro. Nós não sabemos quem, como, quanto tempo e o que virá. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Eu tenho uma bailarina francesa que estava desesperada porque ela engravidou na pandemia, teve a filha, e ela falou: eu não sei o que essa vacina pode provocar na minha filha daqui a 10 anos. Eu falei: não, você não sabe o que ela pode provocar hoje, amanhã, depois. E, assim, sou a favor da vacina, óbvio, mas o que eu estou dizendo é que ninguém sabe nada. Então, que a gente possa contar com a realidade da nossa trajetória artística, pessoal, desse passado que se torna presente, para que a gente atue, como diz Daniela Zupo, amanhã, hoje é ontem. Eu sou apaixonada com esse livro dela, porque significa o hoje, né? Amanhã, hoje é ontem. Então, ou seja, que estejamos no aqui e agora. Esse é meu futuro, aqui e agora com vocês, na prática da presença. E aí eu entro num assunto que para mim é muito importante, que é meu método de trabalho, que é provocar a prática da presença. Eu, aqui e agora, com vocês. Este corpo, esta pessoa. Se eu estiver a 1 hora a mais preocupado, ansiosa com o que vem daqui, 1 hora eu não estou aqui. E se eu estiver no que eu fiz hoje de manhã, eu também não estou aqui. Então, óbvio que é impossível estarmos conscientes na presença o tempo todo, mas é um grande exercício. Para que eu possa oferecer para vocês o meu ontem, que é a minha bagagem de vida e artística, no agora,
estando aqui com vocês. Por isso que eu preciso do olhar de vocês. Para eu, como diz Lacan, eu me vejo no olho do outro. Então, é através do... Sueli, você desligou seu microfone. Desculpa. É através do olhar de vocês que eu me sinto presença, que eu faço presença e que eu estabeleço para vocês uma presença. Então, é meu método de trabalho, é provocar a prática da presença no momento que eu estou atuando no meu corpo. Olha, a gente está arrepiado, eu tenho certeza que eu estou aqui. Eu vou te provocar com uma conexão dos pontos da sua fala e depois talvez a gente fale mais do passo poema. Se vocês tiverem perguntas, por favor, gente, usem o bate-papo para esse fim. Robson, obrigada pela pergunta. Eu peguei 3 pontos da sua fala e eu queria misturar com outras perspectivas que estão presentes nessa fala. Eu acho que a memória foi evidente. A experiência sensorial, né, essa questão do corpo tátil é evidente, né, em toda a sua fala, mas a perspectiva do caos, como você abre a fala, inclusive, ao falar, né, em referências da vivência do literário, eu queria que você falasse, e aí eu estou pensando, por exemplo, em espetáculos como O Mundo Perfumado, Desiderium, por exemplo, ou Breve Interrupção do Fim, a questão do desejo. Então, a questão do caos, o desejo, né, ou a própria perspectiva mesmo, né, do erótico, e a questão da loucura. E aí eu acho que tem um espetáculo e especial que me impactou muito, que foi o Só um Pouco Anormal. E eu acho que a instabilidade, mesmo com a perspectiva, né, de uma intenção geométrica, ele nos leva para esse lugar da falta com uma profundidade imensa também, talvez tão grande quanto a loucura, né? Eu não sei. Então, eu não sei se eu misturei demais, mas talvez a ideia do caos, da loucura, do desejo, só para te provocar. Eu sei que não vai dar para você, vamos ficar disso, mas é porque são potências, né, do seu trabalho, com certeza. Sim. A questão do desejo, ao longo da minha vida, a gente vai descobrindo, né? E através da psicologia, isso fica muito claro, que o desejo é da ordem do individual. O desejo não é coletivo. O desejo é da ordem do individual. Ele pode ser compartilhado, ele pode ser dividido, mas o desejo é individual. Então, como eu trabalho com cada bailarino, que é também criador, eu provoco, antes de mais nada, onde está esse desejo? Desejo de quê? Para dizer o quê e como, né? Eu sempre coloco para eles que tudo pode, depende do como. O como é que faz a diferença. E eu acho que nesse desejo tem o conflito, tem o caos. No desejo está embutido aquilo que às vezes eu desejo e não posso, aquilo que eu posso e não desejo, aquilo que eu desejo e posso. Então, todo esse limite que a vida nos provoca e nos oferece, né? Muitas vezes você faz uma coisa com a melhor das intenções, mas toca o outro num lugar que é desconfortável para ele, ou às vezes a mesma coisa do outro para a gente, né? E aí você tem que entrar no lugar da generosidade no sentido de não julgar, porque você não sabe do outro, essa incógnita. E é isso que mais atrai. Para mim, cada ser humano é um grande mistério a desvendar. E quando eu pego a poesia, o teatro, a dramaturgia, eu estou falando dessa incógnita. É disso que o outro criou com algo da peculiaridade dele, da individualidade dele, que é uma incógnita sempre, mas que pode ser compartilhado no momento que eu me identifico, no momento que eu
de alguma forma aquilo faz conexão com algo da minha vida, ou do meu desejo, ou do meu caos, né? Então, e na loucura, aí eu sou drummondiana. Quando Drummond fala que em Minas os loucos são muito bem tratados, porque eles são a maioria. E eu concordo plenamente. A gente tem esse pé na loucura no sentido de que essa ancestralidade e essa relação com o que está debaixo da terra, né? O nosso ouro, assim, a riqueza de Minas foi sempre debaixo da terra. Então, para nós, a superficialidade é quase uma heresia. A gente não sabe muito bem ser superficial. Tem sempre aquela coisa profunda, tem que ficar lá chafurdando na lama para entender, assim, primeiro, tudo que está acontecendo. Tem sempre uma necessidade dramática, né? A gente tem esse apego na reflexão, naquilo que não está óbvio. E daí também vem a nossa desconfiança, porque desde o Império, né, eles vêm aqui, levam tudo, a gente nem vê, quando vê já foi, porque é debaixo da terra, né? Então, a gente é meio tatu nesse ponto, né? A gente não sabe, a gente não viu muitas vezes, então a gente está sempre achando que a gente está sendo lesado, porque, afinal de contas, a gente foi a vida inteira, né? Com o ouro, com a pedra preciosa, com o minério, com tudo, assim, está sempre levando. Daqui a pouco a gente só tem a carcaça das nossas montanhas, né? Daqui a pouco não, já está sendo. Então, assim, então acho que isso tudo leva a essa loucura. Como compreender isso? É uma necessidade, mas ao mesmo tempo é a destruição, onde constrói um Estado, é a sobrevivência por um lado e por outro lado, destruição. Então, acho que esse caos, essa loucura, esse vazio, essa necessidade da reflexão está em nós, em todo mundo, acredito, mas nos mineiros eu acho que esse barroco, sabe, é muito forte. Isso tudo junto e misturado. Eu acho essa quantidade de coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? Nós somos muito fortes na música, na literatura, na dança, nas artes plásticas. Tudo é muito forte, tudo é muito denso, tudo é muito consistente. Então, eu sinto que vem daí também. Eu acho que a gente é um retrato do nosso cotidiano. Eu acho que o Passo Poema, ele veio na necessidade de não parar, né, de nós não pararmos na criação, inspirados nos poemas do Pedro Muriel, essa figura única, esse homem que em si é um milagre, e da Paula Vaz, que é uma psicanalista, poeta. São pessoas muito especiais que eu tive o prazer de conhecer profundamente, e ao conhecê-los, eu fui conhecer a obra deles e ficamos muito encantados. E aí, a gente quis trazer o que estava ruindo, o que estava quebrando, o que estava nascendo, o que estava nesse caos que a gente está dizendo, mas com esperança, ao mesmo tempo, com o gosto da terra, com o cotidiano, uma roupa no varal, a casa em desarranjo, ou mesmo isso que eu disse dessa destruição, mas não no sentido de fim, mas no sentido de algo que vai perdendo a forma.
que vai nublando, né? Isso que vai fazendo que a gente não tenha tanta definição como o tempo que é que a gente vive, mas sem perder a poesia, sem perder a esperança, sem perder a relação com a natureza, que afinal de contas é com ela que a gente sobrevive, né? É dela que a gente tira aí a seiva para sobreviver. Então, acho que a gente podia passar, né? Eu passo poema para que as pessoas vejam do que eu estou falando, e depois, aí sim, vocês vão perguntar em cima daquilo que vocês viram, acho que seria legal. Isso mesmo. Obrigada, Sueli, por esse primeiro momento. A gente agora vai convidar vocês para assistirem ao espetáculo Passa o Poema, elaborado nesses tempos pandêmicos, né? E a gente volta para um bate-papo breve, logo depois da exibição. Paulo, com você. Obrigada. Só um minutinho, gente. Vou colocar aqui. Gente, estamos de volta. Sueli, maravilhoso, muito obrigada. Já temos aí alguns comentários no bate-papo. A gente vai começar aqui, né? Na verdade, só um retorno um pouco dessa sua experiência, porque como você falou de um trabalho coletivo, né? Que é uma das marcas também, né? Do trabalho do grupo. Como que foi essa experiência, né? Das distâncias no resultado, para resultar, né? Todo esse trabalho aí do Passo Poema. Eu acho que eu não falei coletivo, eu falei colaborativo, porque é diferente, né? Eu acho que, primeiro, eu tive assim, a participação, para mim, imprescindível da trilha sonora do Lula Ribeiro. Lula é meu marido, mas antes de ser meu marido, já era um músico que eu apreciava o trabalho, e é uma trilha primorosa, que foi uma inspiração enorme, e as obras de arte, o Ovo, né, da Ana Clara Jolie, e a tela da Graziella. Mas isso aconteceu assim, a gente começou a fazer esse trabalho, foi logo no começo da pandemia, e estávamos todos absolutamente enclausurados dentro de casa, sem sair para coisa alguma. E assim como tem o Robert, que mora numa casinha desse tamanho, aquela que ele falava que vivia sonhando que ele estava voando, porque ele mora num quarto e sala, como tinha a Marcela, que ficava com aquela natureza perto da janela da casa dela, e ela sentia que a casa estava desmoronando, e a natureza ali como uma possibilidade. A Camila, que era num prédio alto, e ela olhava lá para baixo, ela falou assim, Eli, quantas vezes eu tive medo do que fazer. Eu olhava, eu tinha vontade de pular lá de cima, não para morrer, para voar, para sair daquele apartamento que me angustiava, né? O Alex estava fazendo faculdade, estava formando no curso de dança e tendo que fazer trabalho de conclusão de curso, com aquela loucura toda, e ele faz também, ele trabalha com Feldenkrais, cuidando da filha da Graziella, que tem um problema neurológico, e vendo a dificuldade das pessoas que tinham crianças num lugar daquele. E, enfim, cada um dentro da sua realidade, né? O Dalton, que começou a ajudar a mãe, lavando roupa, fazendo tudo que tinha para fazer dentro de casa. E aí eu propus a eles que essas realidades que a gente vinha conversando em reuniões, através de vídeos,
que eu selecionei 10 poemas do Pedro Muriel e uns 10 poemas da Paula Vaz, que eu sentia que davam um roteiro, um caminho para aquilo que a gente queria dizer. E pedi que eles escolhessem. Aconteceu deles escolherem os mesmos poemas, aí eu tive que procurar outros que eu achava que traduziriam um pouco aquela sensação, aquela organicidade, aquele sentimento, aquele vazio. E aí a gente foi compondo, né, essa colcha de retalhos, que era o que dava para fazer. O som falhou um pouco em algumas horas, deu algumas interferências, que é natural toda vez que a gente faz coisas, né, nessas plataformas, mas a gente procurou na trilha trazer uma continuidade maior e teve uma cena da Gose no começo, ela de costa, que era o tempo todo com sons de água correndo, e não apareceu, pelo menos para mim aqui não apareceu, porque essa coisa do som da água escorrendo, ela abriu as torneiras da casa dela, e ela dizia que os poemas do Pedro era como se ela pudesse escorrer como a água da casa dela e sair pelo ralo, sabe? Para ela ter alguma escapatória de todos aqueles sentimentos e sensações que ela estava tendo. Então, tudo feito extremamente caseiro, cada um filmou a si mesmo com celular, cada um fez aquilo que pôde, e eu, quando eu fui editar, me deu um sufoco, me deu uma falta de ar. Eu falei, gente, eu preciso trazer a natureza. O que me dava uma certa harmonia eram as músicas do Lula, que são muito melodiosas e que me dava essa esperança que eu li no poema da Paula. Aí eu tive a ideia de ir lá para a capela do Retiro das Pedras e filmar aquele vale de montanhas que eu falei, e o Pedro fala muito disso, né? Então, eu vim intermeando aquelas imagens tão caseiras com essa possibilidade da natureza, que eu me sinto extremamente privilegiada de ter passado esses 2 anos de pandemia num lugar que tem uma natureza pródiga e tem esse lugar muito que me permitia caminhar ao ar livre, né? Porque eu vivo num condomínio que fica a 1.500 metros de altura, construído de forma muito rústica, não tem asfalto e tem um silêncio que me renova a cada dia. Não é um silêncio, né? É um som dos pássaros, dos bichos. O tucano me visita toda tarde. Então, a gente tem essa relação com a natureza que é muito especial. E aí eu vi que a gente podia fazer um diálogo com esse desejo de ampliar o olhar, com esse desejo de estar além das 4 paredes. Foi assim. Bom, Sueli, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, muito obrigada por dar vida à vida cultural de Belo Horizonte e marcar a história dessa cultura com tanta competência e potência, né, que é a sua trajetória e o seu trabalho. Quando a gente começou, né, antes de abrir a fala, você trouxe uma construção que eu achei que uniu muito bem assim, essa ideia também do que acho que na síntese, né? Não querendo simplificar uma síntese, mas
da perspectiva do poético e a dança, né? Que acho que essa última fala sua, ao falar da elaboração do Passo Poema, veio que daí quando você fala, né, que dançar poesia, dançar versos, né, não é dançar o verso, né, mas elaborar a poesia do gesto, né? E essa fala também remonta muito, né, a uma estudiosa, né, de dança contemporânea, Laurence Lupe. Daí ela tem um estudo sobre escritura literária, que é um tema ao que, né, eu tenho me dedicado muito. Ela trabalha com escritura literária e escritura coreográfica. E eu gostaria de ler, né, um trecho da abordagem do trabalho em que ela define o processo escritural em dança, porque, em geral, né, em linhas gerais, o processo escritural na literatura é amplamente conhecido, talvez a partir do Roland Barthes, vai falar do estilo irrepetível, né, em linhas breves, dentro da escritura literária. E a Laurence Lupe, a partir dessa perspectiva do Barthes, ela vai pensar, claro que em diferentes proporções, inclusive pensando nas tentativas escriturais também do gesto, no label notation, né, em outras trajetórias, né, a partir desse registro, né, do passo coreográfico. E aí ela vai falar desse processo criativo na escritura em dança. E eu gostaria de ler, porque eu acho que tem muito a ver com o seu trabalho, assim, também dentro desse cenário, né, do contemporâneo, em que toda a complexidade, né, que se dá. Daí ela define assim, a escritura em dança, né, a escritura parece introduzir na dança um número de decisões estéticas e, mais ainda, de operações relacionadas com o ritual do registro. A arte do traço, certamente, mas também a do retoque, da rasura, do apagamento, da reorganização. Daí a intensificação de certos valores. O longo trabalho de implementar a delicadeza, a precisão, a atenção, uma conexão mais íntima com as profundezas da vida psíquica. E eu acho que o Passo Poema nos leva a esse lugar e você sempre nos convida para esses lugares profundos da vida psíquica, do sonho e também do caos, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu sempre sinto que a existência nesse tempo, por que nós aqui fomos escolhidos para viver esse tempo? Eu me faço muito essa pergunta. Por que eu estou aqui nesse momento tão significante do caos, com tanta força, que exige de todos nós uma esperança, mas também um desejo de viver, né? Uma força estranha, como diz o Caetano. Eu acho que a gente tem que fazer valer, né, essa existência nesse momento. Não para acreditar nisso como fim, mas acreditar nisso como nossa capacidade de transformação, de transcendência, de viver isso acreditando na possibilidade que temos de ser poesia, ou seja, de construir com as palavras, no gesto e no cotidiano, amenidades, né, amorosidades, delicadezas, uma prática da presença mais elaborada, uma prática da presença mais amena, mais leve, mais amorosa. Cabe a nós, cabe a cada um de nós. Eu acho que o grupo de vocês contribui profundamente para isso, a partir do momento que vocês vão além do trabalho de vocês mesmos e buscam no trabalho do outro
buscam no outro, buscam na troca uma possibilidade de, do descanso na loucura, né? Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Então, acho que a gente consegue juntos fazer isso, né? Eu queria agradecer demais a todos vocês que compõem esse grupo de pessoas interessados na poética da performance, né, que forma aí a NELAP. Agradecer você, Joelma, pelo convite, a Júlia, o Paulo. Agradecer o Marcelo e a Gi, porque se ele não divulgasse meu trabalho, muitos não saberiam dele. Então, eu sou muito grata a ele por isso. A existência dele como essa figura única, né? Única. Assim, essa singularidade que vocês têm. Agradecer a todos que tiveram e me deram aqui a honra da escuta, qualidade tão rara hoje, né? Hoje a gente só escreve e digita, né? A gente se olha pouco, se escuta pouco, e então é um privilégio ter um momento aqui como esse. Agradecer a Inês de estar sempre me acompanhando e a todas as pessoas que escrevem, a todas as pessoas que escrevem, ou com o corpo, ou com o que for, sabe? As que deixam escrito as suas impressões, as que escrevem na vida de alguma maneira, sabe? Sou muito grata, porque sem isso a vida ia ser insuportável. Então, a gente dança, né, para que a vida seja possível. Então, muito obrigada, gente. Um beijo para todos e todas. Muito obrigada, Sueli. Boa noite a todos. Mantemos o nosso convite para a semana do Núcleo de Estudos em Letras e Artes Performáticas. Sueli, que tenhamos parcerias e encontros futuros, um prazer enorme mesmo em poder, espero que a gente estude junto também, futuramente. Vou adorar. E eu queria fazer um aberto. convite aqui, posso? Pode. O primeiro ato tem uma ação chamada Garimpo das Artes. A gente junta artesãos, artistas plásticos, ceramistas, músicos, bailarinos, performance. E dias 10, 11 e 12 de dezembro, a gente estará lá na Cidade Jardim, na nossa sede da Rua Bernardo Mascarenhas, 305, com esse Garimpo das Artes. Então, terão as exposições, as pessoas comercializam seus produtos, mas teremos a Cris Vaz, que é a irmã da Paula Vaz, que vai cantar com um violoncelista na sexta-feira. Sábado terão performances do primeiro ato. Domingo de manhã devemos ter uma contadora de histórias para as crianças. E é um final de semana de encontro de artes. Quem quiser e puder, fica aqui o convite, tá bom? Anotado. Muito obrigada, Sueli. E para amanhã, a gente convida vocês também para o espetáculo virtual Fala, Experimentos do Autobiográfico, com Paloma Maquelde e Denise Pedron, inclusive no bate-papo em seguida sobre o espetáculo. Então, estejam todos nesse mesmo horário, às 19h30, e a gente vai assistir ao espetáculo e também conversar sobre ele. Uma ótima semana para todos e todas. Mais uma vez, Sueli, muito obrigada. Boa noite e até amanhã, gente.